eu sou o professor Pisolato e nós vamos começar a partir de agora, atendendo a pedidos de concurseiros e vestibulandos, um conjunto de aulas, praticamente um curso completo sobre a história do estado do Paraná. Mas antes eu queria pedir a você que me assiste que para continuar estimulando o canal a crescer e produzir conteúdo gratuito, você compartilhe o canal com os amigos, curta, se inscreva no canal, comente os vídeos aqui do canal, que aí nós continuaremos crescendo e estimulados a produzir conteúdo gratuito de qualidade para quem necessita. Nessa nossa primeira aula do nosso curso de História do Paraná, vamos discutir o Paraná dos nativos, o Paraná dos índios, os habitantes desta região do atual território do estado do Paraná, que cá estavam antes que o europeu aqui chegasse. Nós conhecemos ocupações, assentamentos humanos no território do atual estado do Paraná há pelo menos 9.000 anos. O mais antigo dos assentamentos, dos locais de ocupação humana no território do atual estado do Paraná, data de 9.040 anos antes da nossa era, ali na região do atual Vale do Rio Iguaçu. Embora, claro, haja outros assentamentos humanos, outras ocupações humanas no território do Paraná, como, por exemplo, em Vila Velha, na atual região de Vila Velha, datados de mais ou menos 8.000 anos. Então, os antropólogos, os pesquisadores, historiadores acreditam que, tendo essas ocupações sido datadas entre 9.000 e 8.000 anos atrás, é preciso que essa população tenha entrado no atual território do estado do Paraná por volta de 11.000 anos atrás. Para facilitar o nosso estudo desses primeiros povos nativos, nós vamos classificá-los em dois grupos. Um grupamento que entrou no atual território do Paraná entre 11.000 e 3.000 anos atrás, são os chamados povos caçadores-coletores. Como o próprio nome sugere deste grupo, eles viviam da caça e da coleta e, portanto, não praticavam agricultura. Questões que falem de povos que não praticavam agricultura, claro, vão ter que encaixar esses povos primitivos ou povos nativos neste primeiro grupo, o grupo dos povos caçadores e coletores. O segundo grupo, bem mais recente, que a gente contabiliza como sendo grupos que ocuparam o atual território do estado do Paraná a partir de mais ou menos 2.500 anos atrás, são os povos nativos que praticavam agricultura e produziam objetos de cerâmica, os chamados povos ceramistas agricultores. Assim temos os dois grandes grupos nativos que ocupavam o atual território do estado do Paraná na pré-história do nosso estado. Entre esses grupos caçadores e coletores, portanto, que estiveram aqui, que ocuparam e assentaram-se na região do atual território do estado do Paraná entre 11 e 3.000 anos atrás, nós criamos uma subclassificação. Então, entre os povos caçadores e coletores, temos chamadas três tradições de povos caçadores e coletores: o Maitá, Umbu e o bem mais famoso e conhecido Sambaqui. A tradição humaitá de povos caçadores e coletores ocupava o vale dos grandes rios paranaenses, Iguaçu, Paraná, Tibagi. Esses povos praticamente não deixaram descendentes históricos. Pouco se sabe sobre eles porque justamente pouco restou sobre eles. Sabe-se, contudo, porque pelo fato de serem caçadores e coletores, que esses bandos provavelmente eram nômades sazonais, ou seja, se locomoviam conforme a estação do ano, porque dependiam justamente da caça e da coleta. Rareava o alimento ou o animal numa determinada região, eles tinham que se locomover. Justamente por serem caçadores-coletores, os seus bandos eram muito pequenos. Quanto maiores os bandos, mais difícil conseguir alimentos. A estimativa, a inferência histórica que se faz é que a tradição humaitá tinha bandos que não ultrapassavam 40 a 60 pessoas, que ainda assim, em função justamente da caça e da coleta, precisavam produzir rudimentos de ferramentais, de armas, especialmente feito de pedra ou líticos e de madeira, para prover justamente a alimentação dos seus bandos. O nome é esse mesmo, tá? Bandos, porque aqui ainda não existe uma organização tribal que a gente possa chamar os humaitá de tribo. A gente chama de bando. Já a tradição Umbu ocupava o que a gente chama de terras altas, os rios ao longo, especialmente do rio Ivaí. Nós já vamos ver esse rio num mapinha, que ele facilita o entendimento.
não deixaram, como a tradição Humaitá, descendentes históricos conhecidos, embora a gente saiba que descendentes desses 3 grandes grupos de caçadores-coletores tenham sido absorvidos pelos povos do segundo grupo, os chamados agricultores ceramistas, mas nós não conseguimos distingui-los dentro desse processo de absorção. Já os umbus, diferentemente dos humaitás, que a gente sabe que eram nômades sazonais, a tradição umbu de povos caçadores-coletores produzia sim habitações. A gente já começa a encontrar construções feitas ou a céu aberto, como se fosse uma pequena cabana, ou então abrigos sobre as rochas, dentro de cavernas. Isso nós podemos afirmar sobre essa tradição umbu de povo caçador-coletor. Já os sambaquis, que como disse no começo, são as tradições de povos caçadores-coletores mais conhecidos, tanto que nós associamos a tradição a uma forma de construção dessa tradição, o próprio sambaqui. Eles ocupavam quase que exclusivamente o litoral, aí entre a Serra do Mar e inclusive extrapolando não só o estado do Paraná, mas do Rio Grande do Sul até a Bahia, é possível encontrar povos caçadores-coletores da tradição sambaqui. E aí, é claro, é costume confundir a tradição com o seu principal vestígio, os chamados mondes. Os mondes são costumeiramente chamados de sambaquis, que são restos da ocupação dessa tradição no litoral. Vamos ver aqui numa ilustração um sambaqui. O que você vê aqui é exatamente um sambaqui, ou, pelo nome correto, um monte. Um monte é um resto de ocupação humana deixado por essa tradição de povos coletores, caçadores, e você pode encontrar esses montes ou sambaquis desde o Rio Grande do Sul até a Bahia na sua faixa litorânea e, obviamente, também na região do atual território do estado do Paraná. Essas camadas que você vê aí nessa imagem ilustram justamente camadas de ocupação. Em termos bem simplórios, analógicos, o ser humano vinha, ocupava o espaço, enterrava, comia, caçava, coletava, fazia fogueiras, deixava os seus restos de ocupação ali, o lixo da sua ocupação ali, e podia novamente se tornar nômade em busca de novas regiões de caça e coleta, e quando novamente ocupasse essa região, formava uma outra camada, uma segunda camada de ocupação humana. E novamente, e novamente, e novamente, deixando sucessivas camadas de ocupação, ao ponto de você conseguir encontrar sambaquis ou mounts com até 30 metros de altura, que externamente, para um observador desatento, pode parecer uma montanha, como essa aqui. Isso é, na verdade, um mound ou sambaqui, é um resto de ocupação humana. Se os antropólogos começarem a cavar aí, conseguirão localizar enterramentos humanos, restos, enfeites, lixo, restos de fogueira, sepultamentos, objetos de uso nessa montanha, nesse mound ou sambaqui. Aí sim, na próxima aula, nós estudaremos o segundo grupo nativo, os povos ceramistas agricultores. Nos vemos na próxima aula.